A palavra que Deus botou no meu coração hoje, ela se encontra lá em João, capítulo 12. João, capítulo 12. E ela diz assim: 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Pedimos, ó Deus, pedimos, ó Pai, que nessa noite, Senhor, a sua palavra, ó Deus, entre em nossos corações, ó Pai. O Espírito Santo de Deus fique à vontade, ó Pai, nesse lugar. Faça aquilo, ó Deus, que só o Senhor pode fazer, ó Deus. Usa, Pai, usa o seu filho, ó Pai. Porque nós já compreendemos, ó Deus, que a mensagem é o principal nesse lugar. Que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Abençoa nossas vidas e enche nossos corações com as suas palavras, em nome de Jesus. Amém? Pode deixar aqui o texto, por favor, que às vezes nós vamos retornar a ele. Nós estamos diante aqui de uma passagem linda, um dos maiores milagres que nós lemos na Bíblia, que trata sobre a ressurreição de Lázaro. E isso é muito forte no nosso meio. Só que nessa passagem a gente já começa o texto. Vai lá para o 1, por favor. 12:1. Dizendo que Jesus foi para Betânia, onde estava lá a casa de seus 3 amigos. Jesus, ele ama a todos, sem dúvida nenhuma. Jesus ama a todos, isso é certo. Mas já nessa passagem a gente já começa a aprender que as amizades, elas têm níveis. Jesus amava a todos. Tinha 70 discípulos, 12 apóstolos. 3 estavam mais perto. E a palavra diz que conseguiu ouvir o coração dele batendo no peito. E aqui a gente já começa a nossa mensagem. Amar é a todos. Agora, o relacionamento que você tem com seus amigos é que vai determinar proximidade ou não. O relacionamento, a forma que você se entrega é o que vai determinar se você vai ter um amigo próximo ou um amigo não tão próximo. A forma que você se doa e essa reciprocidade é o que vai te orientar a viver fazendo as coisas certas. Porque muitas das vezes a gente age como se fosse uma coisa simples. Falar qualquer coisa para qualquer pessoa. E meu irmão, deixa eu te dizer, nessa noite aqui, você vai aprender que isso não é uma realidade. Existem situações onde você abre o seu coração em determinado lugar, fala o que não era para falar, e daqui a pouco essa pessoa leva aquilo que você falou, que você achava que tinha que ser um segredo, para outra pessoa. Deixa eu te dizer, o erro é seu, não é de quem falou. Amar é todos. Só que o nível de relacionamento é diferente de um para o outro. E aqui nessa passagem a gente já está vendo que o Senhor,
Ele tinha Lázaro, Maria e Marta como amigos próximos. A palavra diz que muitas vezes, quando ele tinha que ir ao templo, ele pernoitava em Betânia, porque os 3 amigos residiam em Betânia, e Betânia ficava mais próximo ao templo. Então, toda vez que ele tinha que ir lá, ao templo, para cumprir um calendário judaico, para participar de uma festa, ele pernoitava na casa dos 3 amigos, a qual ele era próximo, que se encontrava em Betânia, porque a casa dele não era em Betânia, a casa dele era em Cafarnaum. Então, com essa proximidade da casa desses amigos lá, Jesus, por diversas vezes, pernoitou na casa desses amigos. Imagina você, aqui nessa noite, ter a possibilidade de dizer: Jesus pernoitou na minha casa. Que alegria que seria, né? A gente poder participar disso. Mas, voltando para a palavra, eu me apeguei nesse texto, aqui em 2 verbos que nós vemos aqui. Aqui, no versículo 1, ele diz que Jesus foi para Betânia. Passa o próximo, por favor. 2. E aqui ele diz que então ofereceram-lhe um jantar. Esses 2 verbos me chamaram a atenção. Aqui diz que Jesus foi. Jesus foi para determinado lugar. Ele foi. Deixa eu começar a te explicar a palavra viva. A única coisa que Jesus se comprometeu nessa noite é que ele viria e estaria aqui. Agora eu vou te dizer uma outra coisa que vai te deixar surpreso. Nem sempre, em todo lugar que Jesus está, ele se manifesta. Vou repetir. Nem sempre, em todo lugar que Jesus está, ele se manifesta. Porque o compromisso dele com a igreja é que ele esteja lá. O compromisso de Jesus nessa noite é que ele esteja aqui. Agora, a manifestação dele depende do que você vai fazer nessa noite. E deixa eu te dizer, eu vim aqui nessa noite para te falar que, lendo a palavra, ele me disse: Rafael, eu vou estar lá, porque eu garanto a minha palavra. Agora, pergunta para aquele povo, o que eles vão fazer com essa certeza de que eu estou lá? Não trate isso como uma forma comum. Palavra viva, não trate isso como uma forma comum. A presença de Jesus Cristo nesse lugar não é uma coisa comum. A presença do Senhor no lugar onde tem pessoas igual eu e você não pode ser tratado como uma forma comum. A manifestação de Deus nesse lugar depende da maneira que nós vamos nos comportar diante a esse culto. A manifestação de Deus nesse lugar, ela tem a ver da maneira que nós vamos nos doar para a presença dele que já está aqui. Não sejam pessoas tímidas na presença de Jesus. Não guardem aquilo que vocês vieram trazer nessa noite para doar a ele, porque uma ou outra pessoa pode olhar e achar que você está fazendo de uma maneira muito calorosa, porque ele já está fazendo o compromisso dele com você, que é estar aqui, e você vai começar a fazer aquilo que ele espera para se manifestar quando? Palavra viva, Jesus está na casa. Vou repetir, porque ainda tem gente aqui dentro que não entendeu. Palavra viva, Jesus está na casa. Jesus está na casa nunca pode ser uma coisa comum. A presença dele nesse lugar e a manifestação dele aqui é o que vai diferenciar tudo na sua vida.
Eu já participei de alguns cultos, já participei de algumas conversas, reuniões, e eu usei muito esse texto. Reuniões que estavam com poucas pessoas, o Jaque. E lá eu usei esse texto: onde tiverem 2 ou mais pessoas em nome dele, ali ele estará. E muitos de vocês aqui também já usaram esse. E isso é poderoso, porque essa é a palavra dele. E se ele diz que onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estará, é porque é forte isso. Amém? Mas como eu disse antes, ele estar em um lugar não significa que ele vai manifestar a graça dele naquele lugar. Eu creio que eu vou fazer parte de uma igreja que quando os louvores começarem a ser entoados nesse lugar, quando sair desse altar uma palavra que Jesus está nesse lugar, a igreja inteira vai começar a vibrar, a igreja toda vai começar a dar glória a Deus, a igreja toda vai começar a dar aleluia, glória a Deus, amém. Porque Deus espera ansiosamente pela manifestação dos seus filhos também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Voltando para o texto. Bota para mim. Pode deixar aí. E a palavra diz que então ofereceram-lhe um jantar. Acabamos de dizer que Cristo, ele fez aquilo que ele se propôs a fazer. Ele foi. E aqueles amigos dele que lá estavam na casa começaram a fazer aquilo que ele espera que nós façamos. A palavra diz que então ofereceram-lhe um jantar, onde Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados e estava sentado à mesa. O próximo. E a palavra diz que Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Jesus estava ali. Marta servia. Maria adorava. E Lázaro estava à mesa com Jesus. Quando eu começo a ver isso aqui, eu começo a comparar a mim, a você e a essa igreja. Toda essa passagem. Muitas vezes algumas pessoas aqui vão se comparar a Lázaro. Outras pessoas aqui a Marta. E outras pessoas a Maria. E até aí tudo bem. Eu conheço pessoas aqui dentro que servem de uma maneira fenomenal. Assim como Marta, existem pessoas aqui dentro que são gigantes no servir. Eu conheço, vocês conhecem? Conhecem pessoas aqui dentro que são assim? E também conheço pessoas aqui dentro que são gigantes em suas adorações. Existem pessoas aqui, e essa é uma igreja de adoradores. Existem pessoas aqui que realmente eu consigo perceber que quando chegam nesse lugar, a entrega é total. Eu consigo perceber que a forma que eles adoram, eles saem daqui totalmente diferente da maneira que eles entraram. Porque eu vou voltar a dizer, palavra viva, você não pode chegar em um lugar onde a presença do Senhor está e sair daqui da mesma maneira que você entrou. E se isso está acontecendo, deixa eu te falar, é hora de rever algumas coisas. Se você entra nessa casa e essa casa não faz você sair daqui diferente da maneira que você entrou, é preciso rever algumas coisas. E deixa eu te dizer, eu já estou me colocando à disposição, não apenas eu, como toda a liderança dessa casa, para que se você estiver vivendo assim, você pode procurar qualquer líder dessa casa e pedir orientação e até mesmo uma ajuda. Porque quando você chega na casa do Senhor, você tem que chegar em um ambiente onde há a presença dEle nesse lugar.
vai se manifestar através da forma que você vai corresponder. Então que nessa noite você já comece a entender que a manifestação de Deus aqui depende da forma que você está correspondendo daí. O pastor que sobe aqui em cima, o pregador que sobe aqui em cima, ele não tem o trabalho de sozinho, ou tentar fazer com que Deus se manifeste nesse lugar. Porque o que ele espera é que toda a igreja, juntamente com ele, corresponda à altura, para que Deus, de onde ele está, fale: eu quero me manifestar nesse lugar. Quem está comigo, diga amém. E quando eu retorno para o texto, eu vejo que Marta servia, era uma gigante no servir, como eu falei. Maria, uma gigante na adoração. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra aqui diz que Maria, em um certo momento, ela joga um perfume aos pés do Senhor. E aí ela tira o grampo do cabelo, vai lá e seca os pés dele. Deixa eu te perguntar, onde na Bíblia está escrito que alguém já tinha feito alguma coisa desse jeito? Será que está lá no livro de Levítico? A forma de adorar, a forma de como fazer? Ei, palavra viva, não existe absolutamente nada como essa adoração de Maria aos pés do Senhor Jesus, em toda a Bíblia. Maria, Cristiano, ela não viu ninguém fazer isso, ela não leu em nenhum livro isso, ela não leu em nenhum manual esse tipo de adoração, ela simplesmente escreveu um manual com essa adoração. E o que Deus está esperando de mim e de você é que a partir dessa noite a gente também comece a escrever manuais de como adorar ao Senhor, ao ponto para que eles venham se manifestar no nosso meio. E se isso por algum motivo tem sido um motivo de timidez na sua vida, deixa eu dizer, eu declaro que a partir dessa noite vai cair por terra tudo aquilo que tem te impedido de adorar o suficiente, tudo aquilo que tem te impedido de alcançar aquilo que Deus já preparou para a sua vida, tudo aquilo que tem impedido Deus de se manifestar, não só no nosso meio, mas na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho, em todos os lugares aonde você bota a planta dos pés. Eu queria ouvir um aleluia, 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 aleluia. E quando eu retorno para o texto e eu vejo Marta, a gigante do servir, Maria, a gigante na adoração, eu vejo o quê? O que eu vejo ali nesse meio? Lázaro. A palavra diz que Lázaro, ele estava sentado à mesa. Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. É a palavra que me diz isso. Não sou eu que inventei. E aí você pode me perguntar assim: pregador, olha que situação. Marta, gigante do servir, Maria, gigante da adoração, e Lázaro não estava fazendo nada. Por que Lázaro não estava fazendo nada? Lázaro nessa hora não precisava fazer absolutamente nada. Lázaro nessa hora, da maneira que ele estava, era a maneira que ele precisava estar. E aí você me fala: mas como, pregador? Uma servindo demais, a outra adorando demais, e Lázaro sentado à mesa sem fazer nada? Ei, ele não precisava fazer nada, ele só precisava estar ali. Porque o capítulo 12 ele me ensina que Lázaro está sentado à mesa com Jesus, mas no capítulo 11 ele estava morto. Eu não sei você, mas eu tenho total certeza da importância da presença de Lázaro naquele lugar.
Porque estava sentado à mesa um cara que, se pensarmos de uma maneira natural, ele não poderia nem estar ali. Porque no capítulo 11, a palavra me diz que ele estava morto. Ei, palavra viva, deixa eu te dizer uma coisa. Só pode julgar você aquele que te viu como você estava no capítulo 11. Porque hoje você pode estar sentado aí e alguém dizer assim: olha como ele está apenas sentado lá, sem fazer nada. Quem não te viu no capítulo 11 não tem direito de te falar o que fazer no capítulo 12. Quem não te viu no capítulo 11 não tem direito nenhum de apontar para você a forma que você está no capítulo 12. Não dê essa liberdade para quem não te viu antes no capítulo 11, porque no capítulo 11 você estava com mau cheiro. No capítulo 11 a sua família estava destruída. No capítulo 11 você ainda continuava sendo aquele mentiroso. No capítulo 11 ainda era aquele adúltero. Então quem te vê hoje no capítulo 12, se não te viu no capítulo 11, não tem o direito de falar que a sua adoração não é o suficiente. Amém? Não dê essa liberdade, não dê essa entrada para qualquer pessoa, porque ministérios têm sido paralisados. Pessoas ainda não começaram a fluir aquilo que Deus chamou elas para fluir, porque estão presas, pastor Daniel, ao que estão falando dela e apontando para ela. Só que pessoas que não viram, não conheceram, quando ela estava no capítulo 11 ainda. Deus me trouxe aqui nessa noite para começar a quebrar toda essa mentira do inimigo, toda essa estratégia do inimigo, que tem tentado te paralisar, que tem tentado destruir seu ministério, que tem tentado destruir a sua casa, que tem tentado fazer, assim como Judas era, tentar fazer que você tenha um adorômetro, porque Judas possuía um adorômetro. Judas possuía um adorômetro. A palavra diz que Marta, quando ela joga o perfume aos pés do Senhor, e depois ela tira o grampo, seca o cabelo, seca os pés com o cabelo dela, a palavra diz que Judas olha aquilo e diz assim: que desperdício, esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro ser entregue aos pobres. Judas possuía um adorômetro, igual um montão de crente aí tem. Quando olha o outro adorar, fala assim: aí ó, tá muito saidinho. Aí ó, olha só como é que ele adora. Tem um monte de crente que está com adorômetro, igual Judas, e só está esquecendo de adorar, igual Maria. E a palavra diz então que ele fala que aquilo ali era um absurdo, quebrar um perfume caro aquele dinheiro poderia ser dividido entre os pobres, entregue aos pobres. Só tem uma coisa: o evangelista João, nessa hora, ele tira a máscara de Judas, e ele fala assim: Judas não estava preocupado, nunca esteve preocupado com os pobres. Judas queria que aquele dinheiro, daquele perfume, se transformasse em moeda, para que ele botasse na bolsa, a qual ele roubava. Ei, palavra viva,
Comece a observar e a perceber sobre esse tipo de Judas, que se preocupa em lançar um perfume nos pés do Senhor, falando que aquilo é um desperdício. Comece a prestar atenção nesse Judas e ver se realmente essa é a intenção do coração dele. Porque se não for, assim como o evangelista João, faça da mesma maneira. Tire a máscara daqueles que querem fazer aquilo que não deve ser feito. Seja essa pessoa, seja esse crente você, que a palavra diz que Judas tem essa inclinação, tem essa atitude, porque ele tinha acesso à bolsa. Judas tinha acesso à bolsa. E aí você pode me falar assim: mas pregador, Jesus não sabia que Judas era ladrão? Sabia. Jesus sabia que Judas era ladrão. E aí você vai me perguntar: mas mesmo assim, ele ainda dá acesso à bolsa a Judas, sabendo que ele vai pegar o dinheiro? Mesmo assim, Jesus não é pego de surpresa, meu irmão. Jesus não é pego de surpresa. E ele sabia desde o primeiro momento que Judas era ladrão e que tinha acesso à bolsa, e ele tirava dinheiro da bolsa. Pregador, isso é um absurdo. Deixa eu te perguntar, por que você está assim? Por que você está assustado assim? Se Deus também te conhecia quando Ele te deu o que você tem. Por que você está achando estranho Jesus ter dado a bolsa para Judas tomar conta do dinheiro? Ei, Jesus também sabia quem você era quando Ele te deu tudo que te deu. E isso tem um motivo. Isso tem um propósito poderoso. Jesus mesmo sabendo quem eu sou, Jesus mesmo sabendo quem você é, Ele mesmo assim, Ele entrega milagres na nossa mão. Mesmo assim, Ele nos dá graça. Mesmo assim, Ele nos dá bênção. E isso tem um único propósito: para que esse milagre e essa bênção nos torne pessoas diferentes daquilo que nós somos. Algumas pessoas entendem isso. Outras pessoas escolhem continuar na mesmice. Seja você o crente que entendeu que mesmo você sem ter a mínima possibilidade de merecer as graças do Senhor, mesmo você recebendo tudo aquilo que você não merecia, você vai começar a usar isso para se tornar uma pessoa melhor do que você é. Quem já foi embora, por favor, volte. E a palavra continuando aqui, ela diz que o Senhor, Ele chega na frente do túmulo de Lázaro, depois dele morto 4 dias, Ele faz uma coisa que é tremenda nesse lugar. A palavra diz que Ele chega na frente do túmulo e diz a seguinte frase: Lázaro, vem para fora. Lázaro vem para fora. E a palavra diz que Lázaro sai do túmulo todo enfaixado. E quando o Senhor olha para ele e diz a seguinte frase: tirem as ataduras dele e deixe-o ir.
tirem as ataduras dele e deixem-o ir. E isso aqui é o que faz toda a diferença quando falamos de graça. Porque se a gente parar para pensar nesse homem que estava morto e Jesus o ressuscita, se fôssemos pensar de uma maneira humana, ele poderia ter ressuscitado Lázaro. Pensem comigo aqui, pensem comigo, para a igreja. Ele poderia ter ressuscitado Lázaro, e depois que Lázaro tivesse saído, ele dissesse assim: ó, Lázaro, agora é o seguinte, agora eu quero que você compre 100 metros de tapete vermelho, e por todo lugar que eu passar, você vai estender esse tapete. Igreja, vamos ser sinceros, se ele falasse isso, seria barato ou caro para Lázaro? Tem gente fazendo conta ainda, tá? Se ele dissesse assim: Lázaro, vem para fora, e agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar todos os seus bens, toda a sua riqueza, vai vender e vai trazer para o meu ministério. Se ele dissesse isso, seria caro ou barato? Meu irmão, ele estava morto Se ele dissesse isso, seria extremamente barato ainda. Uma pessoa já estava morta, o Senhor olha para ela e fala: sai. Ele sai vivo. O que ele desse ali, o que Jesus pedisse, ainda assim seria barato. A vida não tem preço. Mas a palavra diz que ele diz: tirem as ataduras dele e deixe-o ir. E aqui eu quero te trazer para o entendimento. A maior graça está nessa frase: deixe-o ir. E você vai me dizer: por que, pregador? É simples. Porque assim que ele falou, deixe-o ir, Lázaro nessa hora poderia ter ido para qualquer lugar, mas escolheu estar na mesa com Jesus no capítulo 12. E essa palavra é poderosa. A liberdade que você tem de poder ir, a possibilidade que você tem de você poder ir para qualquer lugar, e você escolher estar aqui nessa noite, é o que faz dessa reunião ter um poder espiritual sobrenatural. Porque nenhum anjo foi na sua casa te pegar pelo colarinho e te arrastar até aqui. Você escolheu chegar nesse lugar. E essa graça, essa liberdade, é o que faz com que essa reunião se torne poderosa. Porque não tem possibilidade de uma reunião espiritual ser poderosa se a pessoa tiver a obrigação de ali estar. Se essa reunião aqui, você fosse obrigado a estar aqui, não haveria poder nenhum. Mas porque você escolheu chegar nesse lugar, porque você escolheu glorificar o nome de Deus nesse lugar, você escolheu dar glória a Deus, aleluia, nesse lugar, existe uma graça poderosa sobre você. Imaginem comigo aqui, imaginem comigo, Lázaro, a figura de Lázaro. Você está aqui, meu irmão, isso é poderoso. Você estar aqui, mesmo que você não esteja servindo, mesmo que você não esteja fazendo absolutamente nada, é poderoso você estar aqui. E aí você vai me falar: por que, pregador? É simples. Porque o seu testemunho de vida, por poder estar em qualquer lugar e escolher estar na casa do Senhor amanhã, aonde você chegar, já vai ser o exemplo a ser seguido por aqueles que não vieram. O seu testemunho de vida
o seu testemunho de atitude, o seu testemunho de disponibilidade, já começa a fazer efeito dentro da sua casa e você nem sabe. Já começa a fazer efeito no seu trabalho e você nem sabe. A palavra diz, em alguns capítulos mais à frente, Lázaro é tão poderoso, que a palavra diz que os sacerdotes da sinagoga quiseram também matar a Lázaro. A palavra diz, mais à frente, acho que no capítulo 13, se eu não me engano, isso, capítulo 13, versículo que eu não me recordo, ele diz que os sacerdotes da sinagoga quiseram também matar a Lázaro. Aí você vai falar, também, porque eles queriam matar a Jesus Cristo. Imagino eu uma reunião na sinagoga, onde o assunto era o seguinte: olha, existe um homem aí que fala que faz milagre, e ressuscita o morto, e cura. A gente precisa matar esse cara. A gente precisa dar um fim nessa causa. E aí alguém lá fala assim, mas olha só, não esqueça que essa causa, não existe só ela. Existe também um homem chamado Lázaro, que a gente precisa também acabar com a vida dele. E nessa reunião alguém pode se levantar e dizer assim, mas peraí, vamos matar Lázaro também? Eu nunca vi Lázaro pregando, eu nunca vi Lázaro expulsando o demônio, eu nunca vi Lázaro curar ninguém. Por que a gente vai matar Lázaro também? E a palavra, ela não diz que os mesmos homens que mataram a Cristo mataram a Lázaro, graças a Deus. Ela não fala isso, mas eu imagino essa reunião tendo esse bate-papo. Eu não vi Lázaro pregar em lugar nenhum, não vi ele expulsar demônio, não vi ele curar ninguém. Por que nós vamos matar Lázaro? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Pelo amor de Deus, leva para a sua vida. Lázaro não precisava ter pregado nenhuma mensagem. Lázaro já era a mensagem. Eu vou ter que repetir aqui. Lázaro não precisava pregar nenhuma mensagem. Lázaro era a mensagem. Existem pessoas que precisam pregar. Existem outras que não precisam nem abrir a boca. O testemunho de vida delas já é o suficiente para falar quem elas são. E Lázaro era essa mensagem, pastor. Lázaro não precisou curar ninguém, expulsar demônio, não precisou absolutamente nada, porque ele era a mensagem. E aí imagino eu, pensem comigo, uma terça-feira pela manhã, sai de casa para ir na padaria Lázaro. Depois de ter sido ressuscitado, Lázaro sai de casa assoviando, e não precisa mais nada, porque só o fato de Lázaro acordar e começar a assoviar, é Deus falando, tá vendo aí? É verdade, tá vendo aí? É verdade. Não precisa de absolutamente mais nada. Mas vamos voltar, pensem comigo. Lázaro, numa terça-feira de manhã, vai à padaria, falar com o padeiro, buscar um pão, e nessa mesma manhã, um saduceu acorda e fala assim, hoje eu vou conquistar o padeiro para mim. E nessa mesma hora também, um principal da sinagoga acorda com essa mesma vontade, eu também vou lá, que eu quero conquistar o padeiro. Imaginem comigo, o saduceu entra, aonde o pilar da fé dele é acreditar que não existe ressurreição dos mortos.
Vem comigo. Já o fariseu, ele vai na mesma padaria que o saduceu, porque ele quer que as pessoas não acreditem em Cristo. Chegando lá, o saduceu vira para o padeiro: padeiro, ó, deixa eu te falar, cara, eu acho que você tem que ser saduceu também, porque esse negócio aí de ressuscitar mortos, isso aí não existe não. E aí, o principal da sinagoga vai e diz assim: não, peraí, padeiro, deixa eu te dizer, eu estou sabendo aí que você tem ouvido aí um tal de Cristo aí, o Messias, e deixa eu te dizer, esse cara é mentiroso, hein? Esse cara é fanfarrão, meu irmão, não segue ele não, hein? Agora pensa comigo, palavra viva. Depois que esses dois falam isso para o padeiro, de repente, entra pela porta da padaria Lázaro andando. A presença de Lázaro naquele lugar é o testemunho vivo de que Jesus Cristo é verdade, de que Jesus Cristo é vida. Lázaro entrando pelaquela padaria, sem ele falar uma palavra, ele fez cair por terra tudo aquilo que o saduceu e o principal da sinagoga tinha tentado colocar na cabeça do padeiro. Aleluia. A banda já pode subir, eu já estou indo para o fim. Quem está aqui, diga glória a Deus. Continuando, a palavra diz que Maria ungiu os pés do Senhor com óleo. A palavra diz que Maria ungiu os pés do Senhor com óleo, um perfume de alto valor, de caro valor. Deixa eu te dizer, se nós formos seguir o protocolo, o que Maria está fazendo aqui não bate com o protocolo. O protocolo seria óleo na cabeça e água nos pés. O protocolo que a gente está acostumado, que a gente aprendeu, ele é claro: água nos pés, óleo na cabeça. Mas a palavra diz que ela joga óleo nos pés de Jesus. E que depois ela pega esse óleo e ela com os próprios cabelos seca aquele óleo. Vem comigo, palavra viva. O óleo não poderia ser derramado nos pés, porque naquele tempo eles caminhavam e as estradas eram de barro. Se a gente pensar aqui de uma maneira fácil e rápida, se uma pessoa lavar os pés da outra com óleo, aquilo vai criar uma lama. Se o óleo for jogado nos pés, antes de a água ser jogada nos pés, ela cria uma lama. E aquilo que era para ser honra, se torna uma maldição. Eu não sei se você já está entendendo aqui o que eu quero dizer. A palavra diz que Maria joga óleo nos pés do Senhor, e não água. Só Jesus poderia ter óleo nos seus pés. Qualquer outro homem não poderia ter óleo jogados nos pés, porque qualquer outro homem anda por esse mundo, e esse mundo sujo, toda vez que a gente bota os pés na rua, sujamos os pés. Então todas as vezes precisamos lavar os nossos pés, para tirar a sujeira desse mundo. Mas teve um homem, existiu um homem, que andou por esse mundo 33 anos, e jamais sujou os seus pés.
E esse homem foi Jesus Cristo. E aí eu começo a entender, Rafael, pregador, agora eu estou entendendo por que Maria jogou óleo nos pés deles e não água. E eu vou te dizer que o melhor ainda está por vir. Eu vou te dizer que ainda tem muita coisa boa para vir aí. Porque esse foi só um dos motivos de Maria ter jogado óleo e não água nos pés do Senhor. Esse foi só um dos motivos que Maria tratou ele de uma maneira que ele merecia ser tratado. Esse foi só um dos motivos ao qual ele passou na casa dos amigos dele. Porque quando Maria pega os seus cabelos e seca os pés do Senhor, o que ela está fazendo ali é uma adoração para Ele. Mas automaticamente, quando ela seca os pés do Senhor com o cabelo, ela está saindo dali com o cheiro do perfume. Eu declaro que nessa noite, o que você veio entregar para o Senhor, você vai sair com o cheiro dele. E o cheiro dele nessa noite, quando você chegar na sua casa, o cheiro vai estar lá dentro. Quando você chegar amanhã no seu escritório, o cheiro do Senhor estará lá dentro. Quando você entrar na sua secretaria, o cheiro do Senhor vai estar lá dentro. Quando você entrar naquela loja, o cheiro do Senhor vai estar lá dentro. Porque sem ela perceber, quando ela seca os pés do Senhor com o cabelo, o perfume acompanha ela. Quando você entrega ao Senhor o que você tem que entregar para Ele nessa casa, o perfume dele acompanha você. Se eu fosse você, eu me colocava de pé nessa noite. Se eu fosse você, eu levantava a mão e me colocava de pé nessa noite.